Existe um conceito na filosofia cabalista que eu quero trazer para a gente refletir o nosso negócio e comunicação. Esse conceito se chama Tzu. A ideia é a seguinte: para que uma ideia nasça, para que um encontro aconteça, é necessário uma contração intencional para criar um espaço onde o outro, onde a ideia caiba. Esse conceito, ele é muito interessante quando a gente está ali elaborando o encontro com o nosso cliente. A comunicação, porque se não há um espaço, o cliente até chega, mas ele não fica. E aí, junto a essa reflexão, eu quero trazer um pensamento filosófico do filósofo Bai Chun Han, acho que é esse o nome dele, aonde ele nomeia, ele estuda a nossa sociedade moderna e ele nomeia como a sociedade do desempenho. E quando a gente está nessa sociedade do mais e mais e mais, que só se expande através de protocolo, através de processo, através de mais eficiência, não sobra espaço para o encontro real e humano acontecer. A gente está falando de um conceito filosófico cabalista milenar. A gente está falando de um estudo atual da nossa modernidade. E essa semana eu tive uma experiência com um atendimento onde eu pude observar essa dinâmica acontecendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, especialmente porque atualmente o quanto a gente investe na comunicação do nosso negócio, na nossa presença online, na criação de conteúdo, na autoridade, mas a gente esquece, tem espaço para o nosso cliente chegar e ficar? Ou a gente só está olhando para esse cliente como um fluxo, um protocolo mais rápido, mais eficiente e, claro, um Pix ou uma transferência na conta? Toda essa comunicação que a gente cria criativamente e a qual eu realmente me considero fã. É muito bonito ver um negócio sabendo se interpretar em imagem, em vocabulário, em linguagem, e isso tudo enriquece o nosso negócio porque é uma expressão dessa alma acontecendo. Mas nos meus estudos de marketing sistêmico, estudos cabalistas, estudos de neurociência, existe uma comunicação para além daquela que a gente vê, para além daquela da copy. Existe a comunicação de como o seu cliente se sente. Às vezes a gente acha que a gente está colocando um protocolo, e quando eu estou falando de protocolo, eu estou falando quando a gente vai ser atendida ali no atendimento de um negócio, e ele tem o bom dia, e ele tem, se a pessoa falar isso, tem essa resposta. Se ela apresentar uma objeção, a gente aborda da seguinte maneira. Então tem protocolos, fases pré-estabelecidas e frases já também definidas para determinadas etapas do processo de atendimento. Será que isso é suficiente para o seu cliente verificar? Esse protocolo, essa ordem, esse controle, ele atende a quem? A que negócio? Porque quando a gente está falando de, pelo menos na minha visão, que falo de negócio autoral, a líder, aquela que está dirigindo o negócio autoral, ela quer o encontro. Ela quer um cliente que se relaciona, que troca, que amplia. O negócio autoral, ele não se comunica para dizer, me dá o que eu quero de você. Ele é um encontro de interesses genuínos, aonde eu ofereço o que eu sou, o que eu tenho, e você vem de encontro a essa oferta também acrescentando a mim, ao meu produto, a minha ideia, a minha visão de mundo, algo que se expande tanto para mim como para você. O conceito de prosperidade
ele está muito vinculado, na minha visão de negócio autoral, à relação, à nutrição. Então, quando a gente coloca no nosso atendimento apenas o protocolo, a gente está retirando uma grande magia sobre a fertilidade daquilo que a gente quer e deseja alcançar com as nossas ideias. A troca genuína. Nesse atendimento que eu tive, ela me atendeu seguindo um protocolo, mas ela não me escutou. E essa não escuta gerou um não reconhecimento sentido. Ela nem está me vendo, ela nem está me escutando, porque ela está pensando se eu marquei a opção, se eu fiz o pagamento e se ela deu check no agendamento e na meta do dia. Quando a gente não observa como está a nossa presença no atendimento, o que acontece? A gente perde a relação. Aqui tem um outro conceito que esse filósofo, o Byung-Chul Han, fala, que é o atrito, a importância do atrito. O atrito é quando eu saio de um protocolo, de uma previsibilidade e eu entro na escuta do outro. O outro me traz uma pergunta, o outro me traz uma insatisfação, o outro me traz um insight que desconstrói um ritmo pré-estabelecido que eu tinha colocado naquela conversa. Será que a gente está escutando o nosso cliente? Será que todos esses protocolos, formatos, e eles dizem, até alguns falam que é vendas padrão de luxo, não sei que luxo é esse, né, gente? Assim, porque a escuta simples e atenciosa, ela é muito mais inteligente do que um protocolo pré-estabelecido. Você quer ser atendida sendo escutada ou simplesmente seguindo um padrão? E aqui, quando eu trago essa reflexão, eu me coloco como cliente, eu me coloco também como a dona do negócio e eu também tenho que me colocar como a atendente. Porque essa atendente, será que ela se sentiu livre ou reconhecida como parte do processo ou só como uma pessoa que aperta um botão e confirma a operação? Qual é a expectativa que ela sente que tem sobre ela? Eu posso participar desse encontro aqui com essa cliente, observando o que ela quer? Porque na hora que aconteceu o meu atendimento e eu percebi que eu estava ali apenas dentro de um protocolo, e aquilo me indignou absolutamente. E eu até deixei essa emoção de indignação crescer para eu entender a mensagem que ela estava trazendo. E aí depois eu fui observando isso nessas camadas. Como uma pessoa que fala de negócio, como uma pessoa que trabalha comunicação, mas como uma pessoa também que está trabalhando o potencial humano no seu talento de participar criativamente das relações. Então, quando estamos aqui refletindo a comunicação do nosso atendimento, o quanto que a gente está deixando o outro vir, conversar, dialogar. E aqui entra o seguinte, a pressa. A eficiência que não fala assim, uma eficiência que na verdade diz seja mais rápida possível para passar para o próximo cliente, para fechar a meta o mais rápido. Quando que na verdade a eficiência dentro do negócio autoral e que tem uma visão de prosperidade a longo prazo eu quero encontrar o cliente que se serve do que eu tenho e é onde a gente possa crescer junto, numa dinâmica de sinergia. Quando a gente é mais um e trata o nosso cliente como mais um, ele pode até vir, mas ele não fica. Isso é inteligente para uma visão a longo prazo
de um negócio? Então existe essa comunicação visual, verbal, editada, mas existe a comunicação de como o seu cliente se sente quando realmente o atendimento está acontecendo. E aí eu parei esses dias e isso ficou acontecendo dentro de mim como estudo, como uma observação realmente ativa de tudo aquilo que eu tenho me preparado para trazer para as minhas mentorias, para os meus cursos de comunicação. E eu achei tão relevante isso que aconteceu, tão rico no sentido do quanto que a gente pode se observar e corrigir como a gente está atuando na nossa comunicação com o nosso cliente. Não só nessa comunicação que chama a atenção, que disputa a presença do cliente. Mas aqui, a comunicação autoral, ela fala de uma comunicação que não é sobre impressionar. É sobre a gente realmente se aproximar. Então pode estar lindo o feed, pode haver uma consistência semanal, mas essa comunicação do campo sutil, da sua verdadeira presença, ela é a verdadeira riqueza do seu negócio. Ela sabe esperar. Às vezes a gente acha a comunicação inteligente é a mais ágil, é a mais rápida. Às vezes você, como eu sou empreendedora aqui do meu negócio, eu faço o atendimento das minhas clientes. Eu não vou ter a mesma agilidade que uma empresa tem, que tem só o atendimento e a pessoa está ali só para isso. Não, talvez eu demore na minha resposta, mas eu chego com presença, com atenção, com observação genuína com o outro que está chegando dentro do meu território. Então, a gente também se entender como uma empreendedora ali individual que também está regendo várias áreas do negócio e entender que o tempo para a gente é diferente. Então, a eficiência para a gente seria ser mais rápida ou realmente estar atenta a quem chega. O que você escolhe numa comunicação? Você quer ser vista e considerada como? Como um check ou como uma pessoa humana e real? A comunicação bonita precisa acompanhar presença para o encontro. E aí eu acho que tenho 4 observações para trazer para vocês aqui, para a gente colocar na nossa mesa da criadora e refletir como estamos nos movimentando nessa dinâmica de encontro, tá? Protocolo no lugar de atenção. Aqui o fluxo pode estar perfeito, mas o protocolo ele não vai substituir a atenção que você dá para o cliente e esse cliente sente. Na atenção você se sente reconhecida, você se sente vista, você se sente individualizada. Que riqueza, não é? Quando a gente encontra um negócio que realmente está falando com a gente. Não só esperando da gente a transferência ou Pix. Uma outra observação que eu fiz foi consistência no lugar de conexão. Consistência é o que o cliente pode esperar. Conexão é o que ele sente. Não, eu fui rápida. Não, eu mantive aqui o padrão e o ritmo. Mas a conexão foi para onde? Houve esse espaço? Então, quando isso acontece, o cliente, na verdade, ele não se sente atendido. Se sentir atendida. Olha que interessante, né? E uma outra observação aqui, velocidade no lugar de presença, que foi o que eu falei assim, né? A gente acha que vai ser eficiente sendo mais rápido. E esse mais rápido faz a gente perder uma série de oportunidades, faz a gente perder os encontros que o nosso negócio tanto espera para prosperar. Então, essa pressa que é educada, nem sempre ela é uma inteligência que vale a pena para o nosso negócio.
O que está apressado no seu negócio que de repente você deveria ali estar dando presença, elaboração, atenção? E uma outra coisa aqui, eficiência no lugar de memória. O negócio Por que eu coloquei isso aqui? Deixa eu fazer esse recorte. Porque no meu atendimento, a pessoa ela não voltou para me confirmar na agenda. E eu achei que eu tinha sido agendada, porque ela tinha me dado a informação errada. Eu tive que falar com a pessoa que ia me atender num outro WhatsApp para confirmar a informação que eu estava trazendo. Ela não retornou para me confirmar e ficou por isso mesmo. Eu achei que tinha ficado agendado, não fiquei. E me senti realmente ali frustrada, né? Porque eu estava à procura desse atendimento. Então, quando essa eficiência, ela não cuida, ela não tem atenção, peraí, aquele cliente voltou aqui, deixa eu voltar lá. Oi, tudo bem? A gente pode continuar? Como que ficou? Cheguei, voltei aqui, vamos dar continuidade. Olha a dinâmica. Não, nem voltou. Esse protocolo, essa eficiência, ela não tem a memória, ela não tem o resgate, ela não tem o retorno. Porque o atendimento, ele está tecendo uma relação, ele está tecendo um encontro. Então, o ir e vir, o ajustar, o considerar é natural. E sabe o que eu percebi? Às vezes as pessoas estão com tanto medo de errar e elas ficam se blindando nesses protocolos e nesses processos para que o erro não aconteça. E o que acontece? O protocolo, a eficiência, esse fluxo padrão acaba sendo um erro. Então, a gente precisa considerar erros e acertos. Aquilo que é verdadeiro, gente, aquilo que olha para o outro, tem mais chance de dar certo do que a gente burocratizar um atendimento. E aqui, como observadora e pensadora de comunicação e negócios autorais, esse vídeo ele não é uma crítica, mas ele é uma observação do nosso tempo, uma observação do que a gente está abrindo mão, do que a gente está desistindo, né? Porque quando a gente abre mão do encontro real, que tem atrito, que tem erro, que tem desencontro, que tem o não entendi, a gente está abrindo mão do outro, a gente está abrindo mão do crescimento da nossa ideia. Então, vamos aqui juntos, dentro deste tempo, dentro do seu negócio, dentro de você, sobre a comunicadora que você é no seu negócio, sobre como você quer liderar o atendimento do seu negócio, pensar o quanto que todos esses protocolos, essas burocratizações, têm roubado dos encontros que o nosso negócio pode nos dar. Encontros reais, clientes gostosos de estar junto. Gente, fidelização é diferente de fidelidade. Fidelização é uma burocratização, né? Grude aqui esses e você tem um atendimento gratuito. Fidelidade é sinergia, é ser visto, é a conversa, é a aproximação. E a comunicação, ela precisa voltar para esse lugar. Simplifique, seja de verdade, pergunte, olhe no olho do outro, esteja lá quando você estiver com o seu cliente. E eu tenho certeza que os nossos negócios vão poder crescer em alegria, em prosperidade, em dinheiro, em tudo aquilo que a gente quer. Porque é o encontro que traz a fertilidade. O protocolo não pode ser maior que a nossa atenção. Um beijo.